Graça e paz, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos, mas muito bem-vindos aqui, mais uma vez na EBD, na sua EBD, o momento de aprender. E louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E hoje vamos falar de um livraço, meus amados irmãos. É um livraço e vocês vão entender o motivo já já. Hoje vamos falar da carta, de uma epístola, a carta de Paulo aos Romanos, muito preciosa, com muitos ensinamentos que irá aquecer os nossos corações, sem dúvida. Mas antes de tudo, vamos começar orando e entregando a Deus esse momento precioso. Oremos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, louvado e exaltado o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela salvação por meio de Cristo Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós porque verdadeiramente, Senhor, somos miseráveis e pecadores e carecemos, Senhor, das suas misericórdias. Abençoa, Pai, nossas famílias. Abençoa, Pai, nossos irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão, Senhor, precisando de auxílio, de ajuda, Senhor, espalhados pelo nosso Brasil, Senhor. Tem misericórdia deles. Estende a sua mão para eles, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também pelo fim da guerra em Israel, Senhor. Te pedimos isso, Pai, porque o Senhor tem poder para decretar esse fim hoje, se o Senhor quiser. Então isso fazemos, Pai, pedindo ao Senhor pelo fim da guerra, pela paz em Israel. Obrigado, Pai, por esse momento. Abençoa aqui, Senhor, a lição e que todos os irmãos sejam edificados na Tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. E hoje, olha aqui, como eu já falei, é a carta, é a epístola de Paulo aos Romanos. E essa epístola, acompanhe comigo aqui, é uma epístola de Paulo aos Romanos que foi escrita para um grupo seleto de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo desejava visitar. Provavelmente a igreja, com alguns convertidos que residiam em Jerusalém na ocasião da descida do Espírito Santo, lá de Atos, do livro que lemos, que estudamos na aula passada, e que voltaram para Roma, divulgando a fé em Cristo Jesus. Bom, uma visão panorâmica do livro. Esse é o tema para nós, né? Esse é o tempo que temos, uma visão panorâmica. Então, o primeiro grupo a que foi destinado, o grupo onde está relacionado essa epístola é do grupo das epístolas paulinas eclesiásticas, o autor Paulo e o secretário Tércio. Isso aparece lá em Romanos 16, 22. A data, possivelmente 58 depois de Cristo, local Corinto, olha aí a cidade de Corinto, que mais à frente vamos falar da carta de Paulo aos Coríntios. O alvo, judeus, cristãos e gentios. Versículo-chave é Romanos 1, 16 e 17, e a expressão-chave é a justificação pela fé. Muito bem, meus amados irmãos, e um esboço muito rápido do que Paulo vai falar conosco aqui na sua epístola é, primeiro, ele vai falar de doutrina e de prática. E hoje é um grande desafio para a igreja fazer com que a sua doutrina, a doutrina de Jesus, não a doutrina de homens. A doutrina de homens é falha e até mesmo pecaminosa, deturpada, longe de Deus. Mas a doutrina de Cristo, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Então Paulo vem trazer essa doutrina, a doutrina de Jesus e a prática. Porque não adianta você saber e não fazer. Muito bem, meus amados irmãos, seguindo aqui nessa visão panorâmica, o nosso ponto 1.3 diz o seguinte, que a doutrina cristã é apresentada de maneira sistêmica, né, para a igreja lá em Roma. E é preciso lembrar, meus amados irmãos, que essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, é uma das cartas mais longas que Paulo escreveu. E antes, Paulo, ele era conhecido como Saulo. Saulo, meus amados irmãos, é o nome hebraico de Paulo. Tá? Então, Saulo é o nome hebraico. Paulo tinha dois nomes. Saulo, hebraico, e Paulo, que era o nome grego dele. E muito bem, e nesse sentido, o que acontece com Paulo é que Paulo tem
encontro com Jesus, um encontro radical, uma transformação radical com Jesus. Paulo, ele respirava matar os judeus, matar os do caminho, matar aqueles que seguiam a Jesus, porque Paulo, olha que interessante, hein? Paulo era fariseu, e aqui eu não estou trazendo nenhum tipo de algo pejorativo, de adjetivo pejorativo para Paulo. Naquele tempo, você ser fariseu significava que você era um zeloso da lei, aquele que cuidava para que a lei fosse cumprida. E você tinha autoridade para poder exortar pessoas e apontar o dedo para eles. Então Paulo, ele era um judeu, fariseu, da tribo de Benjamim. E Paulo tinha esse cuidado, esse zelo com a lei. Porém, Paulo entendia que Jesus e os seus discípulos eram uma ameaça para a lei, para a Torá. E é importante lembrar que Paulo sofre uma conversão muito radical. Paulo é encontrado, ele estava em um caminho, e de repente Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele cai ao chão, com a cara no chão, não sabendo quem estava falando com ele, e pergunta isso: quem fala? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, naquele momento, meus amados irmãos, perde a visão, e Jesus faz isso propositalmente. Por quê? Porque Paulo, sendo judeu, um fariseu, ele estava longe das leis de Deus. Olha que contradição. Então Paulo perde a visão durante 3 dias. Nesses 3 dias, Paulo jejua, fica em jejum, e só depois de 3 dias é que ele recupera, que Deus leva um servo do Senhor para ele, que ficou com medo dele no momento, mas que vai lá abençoar Paulo, e Paulo recobra a visão. E Jesus, meus amados irmãos, ele vai dar uma missão muito preciosa para agora Paulo, antes Saulo. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai levar o evangelho para os gentios. E eu preciso pontuar com vocês qual era a dificuldade de levar o evangelho para os gentios. Os judeus, e digo isso que até hoje ocorre, eles acreditam que somente o povo de Deus merecia ter a revelação divina. Para eles, Deus ter escolhido Jerusalém para ser o seu povo, Israel para ser o seu povo, era um merecimento que eles tinham, que eles carregavam. E eles, em sua ignorância, não sabiam que Deus não faz acepção de pessoas. Ou não sabiam, ou não lembravam, né? Mas enfim, e eles acreditavam que eles mereciam, eles eram apenas eles os escolhidos. E nesse momento, Saulo, agora Paulo, entende essa missão de levar o evangelho aos gentios. E Deus dá essa missão para ele, para sair pelo mundo em 3 grandes viagens missionárias, espalhando o evangelho pelo mundo. É importante lembrar, meus amados irmãos, que após a sua conversão é que Paulo começa a usar o seu nome, eu falei grego, né, mas é romano, perdão, o nome romano, que é Paulo, tá? E isso foi uma estratégia muito interessante, porque, afinal de contas, Roma era o império que dominava. Então ele usa o seu nome romano para que portas fossem abertas para levar dessa vez o evangelho. Antes, olha que curioso, Saulo não usava o seu nome romano e perseguia os judeus. Agora, ele usa o seu nome romano, Paulo, para poder pregar o evangelho. E vou dizer para vocês, meus amados irmãos, muita gente ficou com medo de Paulo. Muita gente acreditava que ele estava ali como um espia infiltrado para poder prender os cristãos. E lá em Atos, você deve lembrar que Paulo, ele aparece, a primeira vez que Paulo aparece é lá em Atos, no caso em que Estevão, o mártir, foi totalmente e brutalmente apedrejado até a morte. E ele estava lá consentindo com a morte de Estevão. E Paulo, nos seus relatos, você percebe que Paulo, ele está profundamente arrependido do que ele fez. E ele fala isso muitas vezes falando do passado, do seu passado, o seu passado da ignorância.
o seu passado em trevas. É assim que ele descreve o seu passado. E continuando a nossa lição, ela vai tratar também, meus amados irmãos, de temas teológicos. Ela vai falar de carne e de espírito, sendo que, acompanhe comigo, o sentido da palavra carne em Romanos, a gente vai falar agora sobre eles, e o sentido da palavra espírito também em Romanos. E as implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. Primeiro, carne é a nossa carnalidade, nossas fraquezas, os nossos momentos em que estamos totalmente fora do Espírito. Espírito, ele tem duas conotações. O seu espírito, a sua alma, né? É porque, na verdade, alguns não separam, né, isso, mas o espírito é a sua alma, é a sua essência, tá? E o espírito de coisas espirituais, no sentido da palavra de coisas espirituais. E aí, quais são, Falcão? A letra C, as implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. É importante lembrar que sim, meus amados irmãos, o Espírito Santo ele habita em nós. Após a morte e ressurreição de Jesus, lembrem-se, Jesus deixou um consolador, Paráclitos, né, em grego, e aquele que está ao lado, é aquele que consola, é o consolador. E o consolador é o Espírito Santo que habita em nós. E é importante que a gente frise que sim, o nosso corpo não pertence a ninguém, a não ser ao Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Quando eu digo que não pertence a ninguém, meus amados irmãos, eu estou dizendo para que você lembre, para que você fixe de que o seu corpo não pode fazer as coisas que você acha que deve, as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus. É isso que eu me refiro. Mas há coisas que agradam, coisas que servem a Deus. Paulo vai falar aqui também na carta aos Romanos que sim, que você deve usar os seus dons e talentos para a edificação da igreja. Você deve usar o seu corpo para a edificação da igreja e não para aquilo que te distancia de Deus. Mas é importante lembrar também, meus amados irmãos, que Paulo escreve essa carta com um objetivo maior. Qual o objetivo dessa carta? Eu vou explicar para os irmãos o que estava acontecendo. Depois de Atos, percebemos que já existia uma igreja lá em Roma. Já tinha algum tempo essa igreja. E Paulo fica sabendo que nessa igreja está tendo problemas. Algumas situações, alguns problemas, principalmente com a doutrina. Quem eram os habitantes a quem Paulo destina esta carta? Os judeus e os judeus gregos. E qual a diferença, Falcão? O judeu de nascimento. E judeu grego, aquele que foi convertido por Deus, mas ele tinha como nascimento a Grécia, né? O país da Grécia. Gregos e também, até mesmo também romanos, né? Não vamos também só simplificar com os gregos, tá? Gregos e romanos, eles sempre estavam bem juntos ali. E é importante lembrar, meus amados irmãos, que há uma diferença dentre eles, principalmente de cultura. Um vindo da cultura judaica, do berço judeu, e outro vindo das suas culturas mundanas, idólatras. E realmente acontece um choque em um momento, apesar que esses dois grupos criam em Jesus. Uma coisa importante que a gente vai frisar também aqui, meus amados irmãos, é que apesar de ter em conjunto e em comunhão Jesus, eles estavam afastados. Olha que coisa curiosa. Será que isso acontece ainda nos dias de hoje? Pessoas que dizem que servem a Jesus, né, e estão separadas por aí, porque as suas doutrinas humanas separam eles. Então Paulo, percebendo isso, vai escrever uma carta. É uma obra-prima. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Onde Paulo começa discorrendo por que Jesus é o Senhor. Paulo começa dizendo dos capítulos 1 ao 4 da epístola, ele vai falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis. E é importante lembrar que essa igreja que estava dividida, Paulo tem a intenção única de unificá-la. Unificá-la, sim. O que é que estava separando, Falcão? O irmão falou aí, até agora não disse, estou até preocupado aqui com o que é. Não fico preocupado por coisa alguma, meu amado irmão. Mas, o que a igreja estava dividindo a igreja naquele momento, são questões que até hoje
algumas denominações são separadas. Por exemplo, a questão do sábado, a questão da guarda do sábado. Os judeus estavam dizendo para aqueles que não eram judeus e que estavam na igreja que eles tinham que guardar o sábado. Esses judeus também estavam dizendo que eles não poderiam comer alimentos impuros. Esses judeus também diziam que eles tinham que ser circuncidados. Então, eles estavam voltando aos velhos rudimentos da lei. E isso, Paulo, não só nessa carta, você vai perceber durante os próximos estudos e as próximas cartas paulinas, mas você vai entender que Paulo fala isso também para outras igrejas. Outras igrejas também estavam passando por problemas parecidos. Evidente que em algumas igrejas os problemas eram piores do que aqui. Mas a separação inicial entre essa igreja, a igreja de Roma, era por causa dessas doutrinas. E Paulo vai escrever uma carta dizendo para eles, olha, isso que vocês estão defendendo não devem, são coisas importantes para as suas culturas, mas são coisas secundárias. Nós devemos nos apegar a Cristo. Nós devemos nos apegar ao sacrifício vicário de Jesus. E seguindo o sacrifício vicário de Jesus, é que vem esse tema. O segundo tema da parte dos teológicos é o significado da lei. E para que a lei foi dada? Paulo vai falar isso, né? Por que a lei foi dada? Se Deus tinha o propósito de salvar a humanidade, por que então a lei foi entregue? E o primeiro ponto importante que é lembrar é que o significado da lei. Lei, nesse caso aqui, ele pode ter dois significados principais. Primeiro, a Torá, né, o livro dos judeus. E segundo, os 613 mandamentos dados por Moisés. Mas o que é que estava acontecendo, meus amados irmãos? Esta lei que os judeus receberam, que os israelitas receberam, que os hebreus receberam, essa lei foi desrespeitada por eles. E nesse momento, Paulo vai dividir a sua carta em 4 tópicos principais. O primeiro tópico, ele vai falar que o que ele está trazendo é o Evangelho de Jesus. E olha que coisa curiosa, meus amados irmãos. Se nós pudéssemos mudar o nome do livro é a Epístola de Paulo aos Romanos. Se nós pudéssemos mudar o livro, um outro título que se encaixaria perfeitamente, meus amados irmãos, seria o Evangelho de Jesus segundo Paulo. Sem errar, nós poderíamos mudar esse nome do livro. Falcão, mas por que nós poderíamos mudar esse livro para esse nome? Porque Paulo vai fazer uma retrospectiva das coisas do passado, das coisas que a Torá fala, apontando todas para Cristo. E vamos tratar um pouquinho sobre elas. Então, no primeiro ponto, Paulo vai revelar que o Evangelho de Jesus, ele revela a justiça de Deus. Ele vai trazer 5 pontos e questões importantes sobre esse tema. O primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas que confiam nele. Segundo, o Evangelho revela a justiça de Deus. Terceiro, o Evangelho de Jesus ressuscitado, ele é o Rei. Ele fala que esse Evangelho de Jesus, ele é o Rei que ressuscitou, é o Rei das nações. Quarto, ele vai falar que esse Evangelho é o Evangelho que onde Deus sempre faz justiça, faz o que é certo e faz o que é bom. Então não existe erro no julgamento de Deus. E o quinto ponto desse primeiro quadro principal que Paulo separa para nós, é que Deus é fiel para cumprir as promessas feitas na Torá. E qual era a promessa, Falcão, feita na Torá? De que viria o Messias, de que viria um Salvador, de que ele morreria por nós, de que ele se entregaria a si mesmo em prol de muitos. E infelizmente hoje, os judeus ainda esperam um Messias guerreiro, com a espada na mão, um cavalo branco,
Um Messias que vem matando todo mundo e deixando Israel, colocando Israel numa posição de destaque entre as nações. Não, não é assim. O Messias já veio, Jesus Cristo, montado em um jumento, sem espada, sem arma, mas pregando o amor, mas pregando a união, mas pregando o amor entre os irmãos. Muito bem, meus amados irmãos, seguindo, o outro ponto que Paulo vai também dizer é que os povos, e esse ponto Paulo vai pegar no calcanhar de Aquiles dos judeus. Lembra que eu falei que os judeus se acham merecedores de terem recebido a lei, de terem sido escolhidos por Deus? Paulo vai tratar isso aqui nessa carta. Aí Paulo vai dizer o seguinte, o povo de Deus, ele é mais culpado do que os povos da terra. Por quê? Paulo, nesse capítulo, vai dizer o seguinte: os povos da terra, eles se afastaram de Deus e foram se entregar, foram idolatrar os ídolos da terra. Coisas que a gente sabe que não são deuses. Que a gente sabe que não é o único Deus, na verdade, né? Que são deuses falsos. E aí Paulo vai dizer, mas vocês, judeus, israelitas, hebreus, são mais culpados ainda, porque vocês tiveram a revelação de Deus, vocês tiveram a Torá, vocês tiveram os profetas, e mesmo assim, vocês escolheram não servir ao Senhor, vocês escolheram não seguir os caminhos do Senhor. Então Paulo, ele vai tratar os judeus, e agora você começa a entender por que Paulo era tão indesejado por onde pregava. Porque Paulo falava essa verdade para eles. Vocês que se acham os bonzões, né? Os bonzões, né? Não, querido, não, vocês são os piores, tá? É isso que Paulo vem falar. Outra coisa que Paulo vem alertar eles é que Jesus se tornou como nós. Olha que coisa preciosa, meus amados irmãos. Jesus se tornou como nós, para que nós pudéssemos nos tornar quem Ele é. Como assim, Falcão? Essa eu não entendi. Eu explico. O que nós somos? Pecadores miseráveis, dignos de uma coisa só, o inferno. E Jesus tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, se fez maldição entre os homens e foi pendurado no madeiro, porque assim que a lei dizia, aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito. E Jesus fez isso por mim e por você, para que nós pudéssemos ser como Ele. Ser como Jesus, como, Falcão? Amando o próximo. Ser como Jesus, como sendo perfeitos, perfeitos no amor, perfeitos no trato com o outro, amando ao próximo, amando a Deus acima de todas as coisas. É isso que é o Evangelho de Jesus. E Paulo vem destacar isso para nós. Outra coisa, e pegando esse tema, que após o que Jesus fez na cruz, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, vem a justificação. Sim, meus amados irmãos, está ligado perfeitamente com a justificação. Falcão, mas o que é justificação? Eu sempre tive dúvida do que é a justificação. A justificação, meus amados irmãos, nada mais é do que você se dizer justo. Você se dizer justo, tá? Mas a sua justiça não vem de você, vem dos méritos de Cristo. E é isso que os judeus não entendem. Eles se acham justos pelos méritos da lei. Eles se acham justos porque eles nasceram e são descendentes de Abraão. E Paulo vem dizer isso. Não pensem vocês que por serem da descendência de Abraão, que vocês fazem parte da nova aliança com Jesus Cristo. E os judeus ficavam irados com Paulo, porque eles, na sua arrogância, acreditavam que só porque eram descendentes de Abraão, de uma das tribos de Judá, que já tinha automaticamente o direito de estarem com Jesus nos céus. E Paulo veio quebrar tudo isso. Paulo veio mostrar para a gente que não é pelas obras, não é pela lei, é pela fé, e não qualquer fé, a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que você deve ter. Meus amados irmãos, também Paulo vem trazer, em um segundo momento, o segundo ponto que Paulo vem trazer para nós, é o ponto que fala que o Evangelho cria uma nova humanidade. Olha que interessante. Ele vai criar uma nova humanidade. Por quê? Acompanhe comigo aqui.
Porque o homem, ele está depravado após o pecado. E ele está na mira de Deus. Então, Jesus, ele veio para pegar os nossos pecados. Olha que coisa linda. Pegar os meus pecados, meus irmãos, pegar os seus pecados, jogá-los no abismo do esquecimento e dar a você uma nova personalidade, uma personalidade de Cristo, onde você vai amar o seu próximo apesar dele te maltratar, onde você vai amar e vai falar bem daquele que fala mal de você. Então é isso que Jesus transforma em nós. Ele recebe o mal que você recebe, ele transforma em bem. E é isso que o Evangelho faz em nossas vidas. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda não consegue perceber isso, eu preciso ser sincero com você. Você ainda precisa ser convertido ao Senhor. Porque se você diz que segue Jesus, mas continua com todas as práticas que você tinha outrora, você foi convencida, você foi convencido, mas você não foi convertido verdadeiramente. Amém? Falcão, você está aqui para julgar? Eu não. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele converte você, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você não vai se importar mais com as coisas antigas. E o que você dava valor anteriormente, hoje passam despercebidas. É assim que acontece com a conversão verdadeira. Mas seguindo, porque esse não é o tema da nossa lição. E seguindo, o ponto que Paulo vem falar, meus amados irmãos, ele vai falar também, e Paulo vai fazer várias conexões. Primeiro, ele vai fazer uma conexão lá com Adão. Deixa eu contar uma história para vocês. Adão, o nome Adão, significa humanidade. E Paulo vai fazer um paralelo entre o Adão e Jesus, dizendo o seguinte, que antes o velho Adão, ele pecou e através dele a sua descendência recebeu o pecado. Mas agora recebemos um novo Adão, que é Jesus Cristo. E a partir desse novo Adão é que você é salvo. A partir desse novo Adão é que a sua vida é verdadeiramente transformada. Então é isso que Paulo vem falar para os romanos. Por quê? Ele vai falar de Adão, porque os judeus, eles vão buscar na sua genealogia até Adão. E Adão, mesmo estando no paraíso, cometeu o pecado. É importante a gente lembrar isso. E meus amados irmãos, e como após e como acontece, né? Essa reversão do Adão, do antigo Adão, para agora o novo Adão. É através do batismo. É através do batismo, e Paulo vem falar também sobre o batismo. O que é o batismo, então, meus amados irmãos? É uma expressão da morte do velho Adão, da velha humanidade, e a ressurreição do novo Adão, da nova humanidade cristã. E é, lógico, um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Então, Paulo vem tratar sobre isso também para os romanos. Fala assim, olha, isso é que é o batismo. Isso é que é você morrer para o mundo. Isso é que é para você morrer, fazer morrer o velho Adão. E agora sim, tem um novo Adão, ser guiado pelo novo Adão. Falcão, mas Paulo fala essas coisas, mas ele, afinal de contas, como é que foi a transformação dele? A conversão de Paulo. A conversão de Paulo, eu não falei com os irmãos, vou só abrir um parênteses aqui muito rápido. Foi uma coisa radical. Paulo, depois que eu contei a história, né, que ele ficou cego, ele mudou totalmente. Paulo antes perseguia a igreja, passou a pregar nas igrejas. Não foi de imediato. E é importante lembrar que a igreja temeu Paulo por muito tempo. Paulo, ele não teria conseguido, no primeiro momento, logo a sua conversão, ter chegado nas igrejas e tal. Não, levou um tempo para que os irmãos entendessem. Então, o que é que os irmãos precisavam ver, Falcão? Precisavam ver as obras de Paulo. Porque até então, ele era associado àquele Saulo, o perseguidor,
o que matava, o que prendia os cristãos, o que se alegrava em vê-los morrer. Então a igreja precisava de um tempo, e foi necessário um tempo para que Paulo começasse, sim, a pregar nas igrejas, né? E os irmãos, instruídos pelo Espírito Santo, puxou Paulo, né? Deu oportunidade a ele, né? Levou Paulo para a viagem missionária com Barnabé. Foi Barnabé que puxou Paulo. Não pense que foi Paulo que já chegou, né? Como a gente diz aqui, né? Chegou chegando, vou fazer uma viagem missionária. Não foi assim. Lembrando que todas as viagens missionárias foram orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas voltando, então, olha aqui o que diz aqui o nosso capítulo. Então essa depravação, eles fizeram o seguinte, os romanos, né, revela aos romanos a ira de Deus contra a humanidade, já vimos sobre isso. Então ele vai mudar a glória de Deus, que entregou as imundícias, vai mudar a verdade de Deus, os homens vão fazer isso, né, que entregou as paixões infames, os homens vão desprezar o conhecimento de Deus, e Deus, por sua vez, os entrega a uma mentalidade reprovável. E esse caso é bem importante e interessante, meus amados irmãos, porque, apesar daqueles que rejeitam a Deus, tudo isso está dentro da presciência de Deus, tudo isso está dentro dos propósitos eternos de Deus. Então, muito cuidado quando você, meu amado irmão, passando por alguma situação com alguém que está rejeitando Jesus e tal, acreditar que aquela pessoa tem algum poder para isso. Não, na verdade é um plano de Deus para aquela pessoa. E lembrem-se, é importante lembrar isso, lembrem-se, existem os escolhidos e existem os que não foram escolhidos, os eleitos e os que não foram eleitos. E eles, os eleitos, não vão negar a Cristo. Já os não eleitos, os não escolhidos, esses vão negar a Cristo. Falcão, então a gente pode dizer que quando a gente chega na casa de alguém, levando o evangelho, a pessoa não aceita, essa pessoa não é eleita? Não. Só quem sabe isso é Deus, meus amados irmãos. Só quem sabe disso é Deus. Tá? Então até aquele último minuto, aquele último sopro de vida, aquela pessoa pode ser um eleito, que teve uma missão dada por Deus para poder edificar a igreja de outra forma. Lembra da história do ladrão na cruz? Lembra disso? Você acha que aquele cidadão, ele teve uma vida dentro da igreja? Você acha que aquele cidadão seguia Jesus? Você acha que aquele cidadão fazia coisas boas, coisas edificantes? Muito pelo contrário. Mas ele era um eleito de Deus. E Jesus vira para ele e fala aqui, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, não devemos tentar dizer quem é ou quem não é eleito. A eleição, ela é única e exclusivamente do Senhor. E é importante lembrar, meus amados irmãos, que na parte final do livro, Paulo, a partir do capítulo 9, Paulo vai lembrar que não significa nada ser da descendência de Abraão. Lembra que primeiro ele fez uma conexão com Adão. Agora ele vai fazer uma conexão com Abraão. E com Abraão, ele vai dizer o seguinte: não pensem vocês que automaticamente, por serem descendentes de Abraão, vocês estão contidos na nova aliança. Paulo vai usar uma imagem também de uma árvore, né? Ele vai fazer uma ilustração, uma metáfora com uma árvore, que nós, os gentios, somos enxertados nessa árvore, tá? E alguns que são da geração, da descendência de Abraão, serão cortados, serão hastes cortadas, varas cortadas dessa árvore, porque na verdade, eles não fazem parte dessa árvore. E é importante, meus amados irmãos, também frisar que a aliança que Deus vem fazer conosco é baseada na fé, é baseada pela fé. E por que os judeus, então, Falcão, não conseguem entender isso? Porque a aliança que eles esperam do Messias é baseada na lei.
como se a lei salvasse. E a gente sabe que a lei não salva, nunca salvou e nunca salvará ninguém. Mas, para os judeus, é a lei que salva. E eles até hoje estão com essa ideia, meus amados irmãos, esperando que a lei os salve, sabendo que nem mesmo eles cumprem toda a lei. E a lei é muito clara. Se você deixa de cumprir uma lei, você descumpriu todas. Então é muito interessante como o judeu, ele defende que a lei salva, mas ele não cumpre a própria lei, né? E continuando aqui a nossa aula, os temas que Paulo vem falar é sobre a justificação, santificação e glorificação. Essa também é tratada nas suas cartas. Ele vai falar também dos 3 templos da salvação, né, da justificação, santificação e glorificação. Justificação, arremetendo ao passado. Santificação, ao presente. E glorificação, ao futuro. E uma das conclusões que Paulo vem trazendo para nós é que, está lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, ele vem trazer isso aqui, meus amados irmãos, como uma afronta para aqueles judeus que acreditavam que Deus tem algumas limitações. Falcão, algumas limitações? Sim, o judeu tem esse problema. Por exemplo, ele acredita, o judeu, que a lei, é que ele cumpre a lei. Está na mão dele cumprir a lei. Então, é uma responsabilidade dele. Ele não precisa de ajuda, entende? Então, nós percebemos aqui uma falta de dependência de Deus, como nós entendemos que para fazer qualquer coisa, dependemos do Senhor. O judeu não entende assim, não, eu faço, eu aconteço. Então, é uma distorção totalmente da lei. Outra coisa que é importante lembrar, meus amados irmãos, está aqui também aparecendo para vocês, acompanhem comigo, é que a graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, mas isso não implica na permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Paulo vem trazer isso para nós. Paulo vai falar o seguinte para nós: não é porque estamos, não é porque a graça nos alcançou, que agora nós devemos agir, né, como se não tivéssemos recebido a graça, ou então ficando ainda no meio do pecado para receber mais graça. Entende? Não é isso que Paulo deixa isso claro, né? Não é essa a mensagem de Paulo. E Paulo continua dizendo que faz necessário aplicar uma discussão teológica da epístola em uma atitude prática em face da vida cristã. Paulo deixa esse recado. Nós sabemos também, meus amados, que sem dúvida esse era o propósito de Paulo, de levar esse pensamento cristão mais aprofundado na teologia. Outra parte, e aqui é só para já finalizando, é que ele vai falar da doutrina, né, que vai falar da justificação, da santificação e da glorificação, citando aqui, né, os versículos. Então, por exemplo, da justificação, ele vai falar, apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Santificação, não vos conformeis com este século, e como isso é importante, meus amados irmãos, não nos conformar. E essa palavra aqui do original, conformar, porque em português ela dá uma ideia de aceitar, né? Ah, não aceite, né? Tudo bem, resolve o nosso problema, tá bom? Mas no original, não nos conformeis significa não tomar a forma. Olha que coisa curiosa, não tomar a forma do mundo. Então, não vos conformeis com este mundo, tá? Com este século, né? E a parte da glorificação diz o seguinte: transformais-vos pela renovação da vossa mente.
Lembrando aqui, por que da mente, Falcão, e não do coração? É uma coisa que você poderia perguntar, mas eu vou responder para você. A mente é o centro do nosso entendimento. E lembre-se, Paulo, ele está falando para gregos, para romanos. E eles tinham uma grande influência filosófica da vida, né? Desses filósofos. Então, eles vêm, e a filosofia greco-romana, ela resume tudo à mente, ao entendimento. Lembra? Se penso, né, logo existo. Pois é, essa máxima, ela vem da filosofia greco-romana. E Paulo vai tratar aqui deles. Olha como Paulo está, meus amados irmãos, ligado com o pensamento do público dele, que ele está levando essa mensagem. É muito precioso. Algumas aplicações práticas, né? E aí Paulo, no capítulo seguinte, acompanhe comigo, vai apresentar a necessidade de cumprir, né, todas as ordens da Bíblia, as ordens bíblicas. Então, lá em Romanos 12, ele vai dizer que dos dons e do amor. E vai falar que essa prática, né, a prática de cada crente cumprindo seu papel no corpo de Cristo, ela é a marca daqueles que seguem a Jesus. Então, se você, volta a dizer, diz que segue a Jesus, mas você não ama o seu próximo, mas você não deseja o bem do seu próximo, mas você não serve ao seu próximo, eu preciso dizer isso para você. Você não está conectado com o que Jesus ensinou, tá? Então, a gente precisa se conectar com isso. A gente precisa, Falcão, eu estou me identificando com isso que o irmão está falando, e agora? Olha ao Senhor, peça a Ele um coração piedoso, misericordioso, peça a Ele que Ele fale com você, verdadeiramente em espírito e em verdade, para que você receba, sim, esses ensinamentos de Jesus e os pratique com todo o seu coração. Não podemos, meus amados irmãos, fazer como essa igreja aqui de Roma, dizer que segue a Jesus, mas um coração fechado para o seu irmão, fechado ao servir, fechado no amor e só pensando em si mesmo. Outro ponto, lá no capítulo 13 agora, que Paulo vai tratar, é a submissão às autoridades constituídas por Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Toda ela. Falcão, mas o presidente aí, mas o governador, mas o prefeito, mas o secretário, é uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Toda a autoridade é levantada por Deus. Eles não têm poder nenhum. É o nosso Deus que tem. É isso que a palavra nos ensina. E nós estamos debaixo dessa autoridade levantada por Deus, gostando ou não gostando. É assim que Deus... E nós devemos fazer mais, orar por elas. E se elas estão fora dos caminhos do Senhor, que elas se rendam. Que elas se rendam ao caminho do Senhor. Então é isso, meu amado irmão, que devemos orar. Ah, mas eu não gosto. Você não tem que não gostar, você tem que orar. É isso que a palavra diz. Ai, porque fez um mal contra mim. Ore por ele, para que Deus limpe seu coração e sua mente, para que você tire esse rancor, esse ódio do coração, em nome de Jesus. É isso que Paulo está pregando, meus irmãos. Essa é a mensagem que Paulo está pregando para os romanos. Outro ponto, lá no capítulo 14, ele vai falar da liberdade cristã, e aqui temos um grande problema. O cristão, ele confunde liberdade com libertinagem. Falcão, explica isso para nós aí. Explico. Você ter a liberdade em Cristo, meu amado irmão, é você poder fazer uma coisa que desagrada a Deus, mas você, como está conectado com o Senhor, você vai falar assim, eu não preciso fazer isso. Essa é uma liberdade cristã. Agora, qual a libertinagem? Deus tocou no meu coração, eu sou salvo, glória a Deus, aleluia, e eu vou cair aqui na gandaia, porque afinal de contas eu sou salvo, e Deus vai me perdoar. Esse é o pensamento realmente de quem alguém foi transformado por Cristo? Óbvio que não. Esse é o pensamento de alguém que foi convencido e não transformado. Outro ponto,
o capítulo 15, sim, e em relação ao capítulo 14, deixa eu voltar aqui, que nós devemos, essa parte é tão importante, meus irmãos, que nós devemos manter um relacionamento saudável entre os irmãos, entre os fracos e os fortes na fé. Não podemos querer apontar, meus amados irmãos, para aquele irmão com a dificuldade de estar fraco na fé, está fraquejando. Olha aí, meu irmão, que é isso? Não, é com amor. Sabe? É com amor. É você falar assim, meu irmão, eu estou aqui, conte comigo. O que é que o irmão precisa? Vamos orar, vamos continuar orando, pedindo ao nosso Deus para que aumente a sua fé. É a Ele que devemos pedir. Isso, meu amado irmão, é ser cristão. Isso é fazer o que Jesus faria. No capítulo 15, ele vai falar da abnegação, que é o desprendimento do que não traz a edificação, tudo aquilo que não edifica. O que é que o mundo, meus amados irmãos, nos ensina? Que você pode fazer o que você quiser porque você é livre. É isso, é esse pensamento diabólico que o mundo prega por aí afora. E muitos, até que dizem cristãos, estão comprando essa ideia do diabo, que eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre. Quando Jesus diz assim, não, você não é livre, você é o meu servo, você serve a mim. É isso que Jesus fala. Mas Falcão, eu sou servo de Jesus? Sim. Então Ele é o meu Senhor, é a Ele que devo obedecer. Quando você diz que você pode fazer o que você quiser, você também não é livre. Deixa eu te contar, você não é livre. Você é escravo do mundo, dos ditames do mundo. Você está preso. O que é que o mundo está dizendo? Opa, que agora tem que prostituir? Vamos prostituir. O que é que o mundo está dizendo? Que deve acabar com a família? Vamos acabar com a família. O que é que o mundo está dizendo? Que eu tenho que pegar todo mundo? Pego todo mundo. Homem, mulher, é isso? Meus amados irmãos, que Cristo ensinou? Não, não é isso que Cristo ensinou. Não é essa liberdade que Cristo te deu. Por fim, meus amados irmãos, chegamos nessa última sessão do capítulo 16, que vem trazer uma doxologia. Olha que coisa interessante, essa palavra doxologia, eu sempre tive dificuldade, né? Doxologia, o que é isso, Falcão? Doxologia é um momento de louvor e adoração que Paulo faz aqui, na parte final do livro, tá? E nessa parte ele vai fazer também uma recomendação, tá? Ele vai dar uma saudação, vai fazer algumas admoestações, algumas observações importantes. E sim, a doxologia, que é um momento de louvor e adoração ao Senhor, reconhecendo que é por causa dele que acontece todas as coisas. Meus amados irmãos, para concluir, leia comigo aqui, ele recomenda Febe, né? O Paulo, né? Ele vai recomendar Febe e alguns amigos, transmitindo alguns pensamentos e exaltando a Deus. Aqui é a parte da doxologia. E Paulo conclui esta bela obra chamada Epístola aos Romanos. Depois de examinar este livro, procure, meu irmão, reafirmar seu compromisso com Cristo em nome de Jesus. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Fale, Senhor, depois dessa aula aí que esse professor Falcão falou, eu não gosto muito dele, mas ele falou umas coisas dentro da palavra, eu preciso melhorar. Não se prenda ao que eu disse. Não se prenda a mim, meus amados irmãos, mas se prenda à palavra, em nome de Jesus. E vamos manter o convívio em plena harmonia com as pessoas que constituem a sua igreja local, em nome de Jesus. Oremos, meus amados irmãos, agradecendo a Deus por esse momento precioso. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por este livro, Pai, por essa epístola, a epístola de Paulo aos Romanos, com tantos ensinamentos preciosos, Pai amado, nos ensinando, nos exortando, Senhor, de como devemos agir como verdadeiros crentes em Jesus, que devemos deixar de lado, negar a nós mesmos, deixar de lado nossas paixões, ambições, e servir ao próximo, amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, porque mesmo dentro da igreja, fazemos como essa igreja de Roma estava fazendo, Pai, querendo separar uns irmãos que não pensam como nós, querendo promover a desunião. E essa carta é um tratado de união que Paulo faz para essa igreja, dizendo que sim, devem ser unidos em Cristo Jesus.
Obrigado por esse momento precioso, Senhor. E essa é a nossa oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Leia a Bíblia. Deus abençoe.